Glória a Deus. Cumprimentem-se uns aos outros com a paz do Senhor, só assim longe, né? Paz do Senhor, Deus abençoe. Vamos ter um culto abençoado e vamos todos louvar ao Senhor juntamente com os jovens. Amém. Vamos adorar então o nome do Senhor esta manhã e dizer que Deus é bom. Amém. Amém.
Tu és bom, Senhor, Tu és bom, Deus, digno de todo louvor e exaltação, Senhor. E nesta manhã, Senhor, nós te queremos dar toda a adoração para Ti, Deus. Nesta manhã nós queremos levantar nossas mãos e cantar para Ti, Deus. Dizer que Tu és santo e Tu tens grande, Senhor, grande, que fazes milagres grandes, Deus. Senhor poderoso, com todo o poder, Senhor. Senhor, Tu és tão grande, Senhor, Tu és tão bom, Deus. Tu és tão bom para nós que nem te merecemos, Senhor. Mas Tu, Senhor, Tu deste o Teu Filho, Senhor, por nós, Deus. E nós desta manhã vamos cantar, Senhor, Tu és grande e Tu fazes milagres grandes. Não há outro como Tu, Deus. Queremos dar-te glória e adoração. Levantamos nossas mãos e cantamos para Ti. Queremos dar-te glória. Levanta as mãos e adoração. Levantamos nossas mãos e cantamos para Ti. Tu és grande, Tu és grande. Tu fazes grandes milagres grandes. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu, porque Tu és grande. Tu fazes grandes milagres grandes. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Queremos dar-te glória e adoração. Levantamos nossas mãos e cantamos para Ti. Queremos dar-te glória e adoração. Levanta as mãos aos céus. Levantamos nossas mãos e cantamos para Ti. Porque Tu és grande. Tu fazes grandes milagres grandes. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Porque Tu és grande. Fazes grandes milagres grandes. Não há outro como Tu. 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 Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor esta manhã. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Obrigado também aos jovens que estiveram a ministrar aqui no louvor. Glória a Deus. Nós continuamos esta série de milagres de Jesus, sinais de Jesus em João. E eu estou muito entusiasmado. Cada vez que estudo João, cada vez que mergulho em João, no Evangelho de São João, mergulho em Jesus e na sua palavra, mas com esta leitura maravilhosa que João fez, única mesmo, e diferente dos 3 outros evangelhos chamados sinóticos, semelhantes. Os únicos sinais que nós temos não são muitos, são 7, como nós temos vindo a falar. Falámos do primeiro sinal, a água transformada em vinho, o poder transformador do nosso Senhor e Salvador Jesus. Falámos do segundo sinal, onde Deus, ou de Jesus, que é Deus, sim, e aliás este Evangelho vem se preocupar muito em descrever isso mesmo, a divindade de Jesus Cristo, em reafirmar essa divindade. Mas falámos então daquele milagre do oficial do rei Herodes, que tinha o seu filho enfermo, e graças a Deus, porque Jesus estava lá e ele tinha ouvido falar acerca de Jesus e foi ter com Jesus, e com base na palavra de Jesus, vai, o teu filho vive, ele
ele foi e encontrou o filho curado, perguntou aos empregados a que horas é que foi, e foi precisamente na hora que Jesus tinha dado essa palavra, tinha enviado essa palavra: o teu filho vive. Depois falámos há 2 semanas atrás, 15 dias, da cura do paralítico de Betesda, casa de graça, casa de misericórdia, naqueles alpendres ali, onde aquele homem paralítico esperava o mover das águas, mas ele experimentou o mover de Deus. Deus, feito homem, passeando ao seu lado, mandando levantar-se e tomar a sua cama, e assim começa também a rota de colisão entre Jesus e os religiosos que vão levar Jesus à cruz do Calvário, onde ele morreu por cada um de nós. E nunca podemos esquecer que Jesus tinha claramente essa noção, claramente um sentido de missão. Ele veio dar a sua vida por todo o mundo. Deus amou o mundo de todo mundo, toda a humanidade. Deus amou homens e mulheres, todas as etnias, raças e nações, e o Senhor se entregou por cada um. Então nós temos esses sinais, e hoje vamos ao capítulo 6 e vamos encontrar aqui um prodígio maravilhoso, um sinal, o poder multiplicador também de Jesus, e vamos aprender. Vários comentários que li sobre este texto ontem abriram-me a perspectivas que ainda não tinha reparado. Então eu estou mesmo muito entusiasmado com esta mensagem. Espero não me entusiasmar demais e tentar fazê-lo durante 30 minutos. Mas a verdade é que este é um sinal extraordinário de Jesus. E quando nós estudamos então o pano de fundo e o contexto, e vamos também enquadrá-lo com os sinóticos, porque este é o milagre que está nos 4 evangelhos. Mateus falou acerca dele, Marcos contou-nos detalhes que não estão aqui, Lucas conta-nos também outros detalhes. Nós temos uma perspectiva diferente de João, mas João fala sobre este milagre, e a seguir vem outro neste mesmo capítulo que vamos estudar numa próxima vez. Mas este é o milagre mais documentado nos evangelhos. É o mais público dos milagres, porque quem experimentou o milagre não foi uma pessoa, não foi um grupo de pessoas numa família, como no caso das bodas no casamento de Caná, não foi um paralítico, não foi um oficial do rei e a sua casa. Agora nós temos aqui 5.000 homens, mais as crianças e as mulheres, talvez 15 a 20 mil pessoas experimentaram este milagre. É um milagre público extraordinário, ali no lado oriental do Mar da Galileia, que aqui chama Mar de Tiberíades, e nós vamos ver então esta multiplicação. Antes da multiplicação, se nós fôssemos aos sinóticos, que não vamos porque estamos em João, mas se fôssemos a Mateus 14, veríamos que Jesus curou ali muitos enfermos antes deste milagre. Portanto, depois do último que vimos, do paralítico de Betesda até aqui, houve muitas curas, houve muitos sinais extraordinários que Jesus fez. Houve também ensino maravilhoso. Lucas 9 fala-nos do sermão de Jesus, do ensino sobre o reino de Deus e sobre tudo aquilo que Jesus veio para fazer discípulos e nos deixou esse legado a nós. Em Marcos 6 há uma expressão 6:34 neste mesmo milagre que eu gosto muito, em que vimos Jesus ver a multidão como ovelha sem pastor. Mateus também fala acerca disso, e como ovelhas que andavam a cambalear, feridas, sem condutor, e Jesus, ao ver essa multidão como ovelha sem pastor, se moveu de íntima compaixão. E nós vamos começar então aqui no primeiro ponto, mas vamos ler o texto. Eu já estou aqui, 15 versículos, João 6, os primeiros 15 versículos. Vamos lê-lo nesta manhã. Palavra do nosso Senhor. Depois disso partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Portanto, nós não temos tantos milagres aqui em João. João diz, se ele tivesse a descrever os milagres, os livros não davam para compilar esses milagres, porque João tem um propósito diferente, não é apenas descrever os milagres, mas de nos ensinar acerca de quem Jesus é e aquilo que nós temos que fazer como seus discípulos. Verso 3. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Agora há aqui que só este versículo 4 dava outro estudo. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Vamos ver as várias festas. João cita várias festas destes sinais de Jesus. Então Jesus, levantando os olhos, viu uma grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco.
E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Disse-lhe Jesus: mandai sentar os homens. E havia ali muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobrejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para um monte. Até aqui a palavra do Senhor. É incrível, este texto é tão rico. Eu convido os irmãos a meditarem durante a semana neste texto e vão encontrar aqui pérolas, joias maravilhosas acerca de quem Jesus é, acerca de como Jesus fazia tudo minuciosamente, detalhes pequeninos preparados. E é uma delícia, eu fiquei deliciado quando estava diante deste texto. Eu estou mesmo muito entusiasmado com este texto. Eu sou apaixonado pela palavra e por Jesus e eu gosto muito deste milagre. A primeira coisa que nós vemos aqui, talvez que salta à nossa vista, é o cuidado de Jesus. O cuidado de Jesus. Jesus é alguém que se preocupa. Jesus não é um governante que se preocupa com números, com votos. Jesus não é um político que se preocupa com a sua carreira, ou com defender os seus amigos, ou arranjar trabalhos para os seus familiares. Jesus não é um político que se preocupa com poder militar. Nesta altura ele veio para ser servo e para servir. E Jesus é verdadeiramente... Nós sabemos que ele é o Deus encarnado, o Filho de Deus, mas tem um cuidado especial com o ser humano, com os seus discípulos em particular. Nós não temos aqui neste texto, mas se fôssemos aos sinóticos íamos ver que Jesus, depois daqueles milagres que fez e que está aqui citado em João, ele viu que os discípulos iam e vinham numa azáfama tão grande, estavam tão cansados de ir fazer milagres, de ensinar, voltar, ir e voltar, que nem tinham tempo para comer. Os discípulos estavam tão eufóricos, lembram-se? Às vezes quando nós fazemos uma coisa apaixonada, ou quando estamos a fazer um trabalho que amamos mesmo, nós estamos a fazer aquilo, esquecemos de tudo, esquecemos do horário da comida, não há fome que pegue, não é? Porque nós estamos mesmo mergulhados em algo apaixonante. E assim estavam os discípulos de Jesus. E Jesus, ao olhar para os discípulos, viu que eles estavam a esgotarem-se, porque não descansavam, não tinham tempo para se alimentar, e Jesus chama-os para um lugar deserto, leva-os para um monte para estarem afastados da multidão. Mas quando a multidão se apercebeu que Jesus e os discípulos estavam a sair, pegaram no barco para ir para um lugar deserto, eles foram a correr para outros lados e quando iam caminhando, iam contando os milagres e as maravilhas que Jesus fez. Então aquela pequena multidão tornou-se uma multidão que se ia multiplicando e quando Jesus estava lá a descansar com os discípulos, Jesus levanta os olhos e vê uma multidão enorme, não é? Se nós podemos imaginar aqui 15, 20 mil pessoas com as crianças e as mulheres, mesmo que fosse só 5.000, é uma multidão que marca, principalmente naquelas montanhas pequenas. Era como se viesse gente de todo lado, vinham pessoas de todo lado. E Jesus, a primeira preocupação é, eles caminharam tanto para me ouvir, para estar comigo. Oh Filipe, nós vamos ter que tratar deste assunto, nós vamos ter que lhe dar de comer. Noutro texto em Marcos diz que Jesus disse: dá-lhes vós de comer. E na prática foram mesmo eles que deram de comer. Marcos 6,31 diz: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, repousai um pouco, porque muitos iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto, a multidão os viu partir, muitos conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades. Agora então Jesus vê a multidão, Marcos também 6,37, Jesus disse-lhe: dá-lhes vós de comer. E Jesus, em Marcos 6,34, diz que quando olha para a multidão, diz que viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou-lhes a ensinar muitas coisas.
Vejam, irmãos, eu sei que João aqui vai focar-se um pouco mais no milagre da multiplicação e tudo o que está implícito deste milagre, mas nos textos sinóticos que nós estudamos, nós vemos que Jesus tinha uma preocupação e sempre uma. A primeira era com o grupo mais próximo, com os discípulos, e assim a igreja também deve fazer. Primeiro nos preocupamos com os discípulos, fazem bem a todos, mas em especial aos domésticos da fé, aqueles que estão a aprender connosco, aqueles que são nossos colegas aos pés de Jesus. Essa é a nossa preocupação, mas depois há a multidão. E esta compaixão, que é o que a igreja precisa, é o que nós precisamos de recuperar, a compaixão, a paixão pelos perdidos, que nos fazia deixar tudo, correr, a fazer tudo e mais alguma coisa para que o nome de Jesus fosse conhecido e partilhar esta fé, e que nos moveu dessa forma extraordinária. Eu dou graças a Deus por grande parte da minha adolescência eu vivia servindo o Senhor, em equipas de evangelização, nas ruas, nas aldeias, no interior, e porque já fazia um modo de vida assim, foi natural quando o Senhor me chamou para o ministério, numa conferência de desafio jovem com 17 anos, e Deus disse-me claramente o que eu tinha que fazer, mas eu fiquei embriagado com as coisas que estavam a acontecer à minha volta, e a certa altura o diabo entregou-me uma carreira, uma perspectiva de dinheiro, de negócios, de fazer dinheiro, de ter coisas, e eu troquei a chamada pelas coisas, e foram 7 anos mais infelizes da minha vida, onde experimentei tudo o que foi decepções sentimentais, decepções financeiras, decepções familiares, ao ponto de muitas vezes pensar terminar com a minha vida. Mas o Senhor me recuperou e me deu uma segunda oportunidade, e a segunda vez, noutra conferência de desafio jovem no Monte Esperança, no templo, estava eu lá, nesta altura já a namorar com a Isabel, e fomos os dois à frente. E o Senhor me deu novamente o mesmo texto bíblico e me falou ao meu coração de que havia um propósito na minha vida. E meus queridos, essa compaixão que nos fazia deixar tudo para trás, não ir às vezes trabalhar, bom, eu era patrão, podia fazer isso, não façam isso, são funcionários, tinha um negócio próprio, era mais fácil, mas trocar tudo pelo desejo de servir ao Senhor, de pregar o Evangelho. E quando o meu pai muda de igreja e vamos para uma igreja onde já havia equipas organizadas em tudo, então vimos que não havia uma equipa de evangelização de rua, e foi essa a equipa que foi criada. Era um trabalho que eu podia fazer, e peguei nos adolescentes com 10, 11, 12 anos, e eles eram os evangelistas, e grandes coisas o Senhor fez, e foram dos melhores tempos da minha vida. Depois, já no ministério o tempo inteiro, irmãos, a paixão que nos fez ir para aldeias, a fazermos atividades nas escolas. E eu falo isso, irmãos, porque ontem eu estava a ler este texto e eu estava com saudades do tempo em que nós verdadeiramente damos tudo para Deus e servimos o Senhor e percebemos que não há compensação que se compare a estar no santo ministério. E eu creio que nesta tarde alguns de vós vão ser chamados para o ministério, preparem-se, porque o Espírito Santo está aqui para falar e para vos incomodar. Se não querem isso, é melhor saírem já, porque eu creio que Deus me disse ontem que vai falar aqui com alguém muito especial nesta manhã. Por isso é que eu estou tão entusiasmado com esta palavra. Jesus vê a multidão e Jesus se move de íntima compaixão. O foco de facto não era a multidão, o foco era fazer discípulos, eram os discípulos, 3, 12, 70, 120. Neste caso estão aqui 5.000 só os homens, e nós como igreja temos que ser a precursora deste legado de cuidar do ser humano na sua totalidade, não apenas falar de Jesus, mas também ouvir as palavras de Jesus, como diz, dá-lhes voz de comer. Então, num sentido holístico, nós temos que amar não apenas a alma, e eu sempre tenho muita confusão quando os irmãos, eu sei que foi algo que nós herdamos dos nossos pais, Senhor dá-nos almas, eu digo sempre, Senhor dá-nos vidas. Nós queremos a vida completa e não apenas a alma. É verdade que a alma é a parte eterna, mas eu creio que o Evangelho transforma vidas aqui. Eu creio que alguém com uma vida destroçada, em ruínas, se o Evangelho entrar na sua vida, ela pode ser transformada de uma forma total. A história da sua família muda, como eu citava no início, de uma forma total. Os seus relacionamentos mudam de uma forma total, porque Deus ama todo o ser humano e Ele preocupava-se com a alma, mas também com o estômago deles que estavam a passar dificuldades. E esta era a motivação dos missionários. Quando nós enviamos missionários, pastor Paulo Durão, deixa-me citar aqui, porque é um colega, um amigo. Meu pai foi pastor em Porto Alegre, o seu pai era presbítero.
Crescemos juntos, apesar de eu ser mais velho do que ele há alguns anos. Era basicamente aquele menino que nós adotávamos, não é? E passava muito tempo connosco, os pais trabalhavam muito. E quando o Paulo, mais tarde, teve uma chamada para servir a Deus, eu disse-lhe: Paulo, como é que é? Vais para o instituto? Ele disse: agora ainda não, tenho que fazer o curso. E pronto, entrei agora para Santarém, eu vou fazer o curso, eu vou tirar o meu diploma, vou ser engenheiro numa área que eu amo e que ele amava, engenheiro agrónomo. Eu disse: ok, tudo bem. Mais tarde voltámos a nos encontrar, já tinha o curso. E ele disse: agora não, agora eu tenho um estágio, eu vou poder fazer muito dinheiro. Eu tirei o meu curso, eu tive uma proposta de uma empresa muito grande, eles dão-me carro, eles dão-me tudo. Estou a comprar o meu apartamento, estou a fazer as coisas. Disse: Paulo, não te esqueças da chamada que um dia Deus colocou em ti. E depois, mais tarde, voltei a insistir e ele foi verdadeiramente para o instituto, não porque eu insisti, mas porque o Espírito insistiu. Eu também não o larguei, porque sabia que ele tinha uma chamada na vida dele, e quando eu sei isso, porque não há coisa mais maravilhosa do que servir a Deus, não há coisa mais maravilhosa, não é ser Primeiro-Ministro ou Presidente da República, nada se compara com servir a Deus no ministério, é que não há comparação possível. É um nível completamente superior. Infelizmente, as igrejas cristãs, principalmente da Europa, nas sociedades modernas, disseram aos seus filhos para não ir para o ministério, porque vão sofrer, porque vão assim, mas um dia, quando chegarem ao céu, vão perceber que, eventualmente, aquilo que foi feito, mesmo com sofrimento, lágrimas e dor, e muitas decepções aqui na terra, foi verdadeiramente aquilo que impactou e que marcou toda a eternidade. E, meus amados, quando mais tarde o Paulo foi para o instituto e saiu, e não correu bem um estágio que ele fez, ele foi missionário desta igreja, depois ele deixou o ministério. E eu, quando fui me encontrar com ele, ele estava a trabalhar na brisa, nas portagens. Eu disse-lhe: Paulo, o que é que tu estás a fazer? Eu tinha um convidado para ele estagiar comigo, na igreja onde estávamos a plantar, ele acabou por ficar por aqui, na cidade. Disse: Paulo, o que é que tu estás a fazer? Tu não foste chamado para isso. Olha, vem ter connosco lá para Évora, nós não temos dinheiro, nós somos missionários. Olha, nós não temos nada para te dar, a não ser trabalho. E ele foi um braço direito no nosso ministério, mas sempre aquela paixão. Disse: eu sempre desejei ir para o fim do mundo, pregar o Evangelho, ser missionário em África. É uns desejos pessoais, Deus nunca abriu essa porta. Mas sempre passei isso para aqueles que estavam à nossa volta, porque não havia coisa maior, coisa melhor. E um dia ele de facto disse-nos que tinha essa chamada. Ontem à noite a minha esposa estava a falar com duas adolescentes, que nós ganhámos nesse ministério, no bairro social, e apesar de elas estarem há alguns anos longe do Senhor, elas diziam que tinham saudades e queriam voltar à igreja, e se Deus quiser nesta hora elas estão a assistir ao culto. E nós pensamos: o trabalho que é feito, irmão, não se compara, nada se compara a servir o Senhor. E a verdade é que quando ele vai para a Guiné, quando nós pensamos no projeto, sem apoios oficiais da convenção, com o apoio da nossa igreja local, que não tinha como, porque é uma missão, ele foi, e sempre o projeto passou por acabar com a iliteracia, trazer escola, educação às novas gerações, trazer, de facto, cuidados de saúde, o cuidado total com o ser humano. E, se possível, agarrar nas crianças, que são mais fáceis de moldar e que têm todo o potencial de uma vida. E esse trabalho cresceu. Se nós tivermos a oportunidade daqui a 15 dias, nós vamos tê-lo aqui direto no culto, a ministrar o nosso culto de missões no primeiro domingo de dezembro, para nós podermos entender, e cada um de nós entender, que nós temos um propósito, nós não estamos aqui por acaso, nós não somos fruto de um enlace de prazer ou de um enlace de amor de duas pessoas, nós somos fruto da imaginação de Deus. E quando Deus te imaginou, Ele tinha um plano extraordinário para ti, Ele tem esse plano, e tu podes correr sempre para longe desse plano, mas Ele vai sempre tentar lançar-te o laço, uma vez, outra vez, para trazer-te de volta para o centro do seu coração. Nós estamos aqui com um plano e um propósito, mas precisamos de paixão. E é isso que Jesus manifesta aqui. Este cuidado holístico, não apenas de ensinar, mas cuidar, alimentar. E a igreja somos nós, devemos também de olhar à nossa volta. Qual é a motivação destes missionários? Dos missionários que foram, não é? Que vieram para aqui, para Portugal. Irmãos, quando nós olhamos para a história da Assembleia de Deus de Lisboa,
E nós vamos buscar esses missionários que deixaram e que vieram na força do Espírito, como movimento do Espírito Santo. E pegaram em jovens e adolescentes, alguns deles que não tinham, sim, alguns deles eram de boas famílias, tinham possibilidades, mas outros que não tinham possibilidades nenhuma. Outros que vinham de famílias em que os pais eram alcoólicos, eram pessoas que não tinham uma vida estável. E como o Evangelho libertou essas pessoas e transformou e tornou esta igreja também numa potência missionária. E nós queremos recuperar isso. Porque essa é a única razão pela qual nós estamos na terra. Estamos nós a partilhar o melhor que temos, o Evangelho, a palavra. Nós vamos falar mais à frente sobre pessoas generosas, porque a generosidade liberta um milagre, que é o milagre da multiplicação. Este é o primeiro aspecto, o Jesus apaixonado, o Jesus olhando com cuidado, se preocupado, um Jesus preocupado, e Jesus se preocupa contigo. Jesus conta as tuas lágrimas. Jesus está sentado à direita do Pai a advogar a tua causa, a defender a tua causa. E aqui às vezes podem parecer injustos até as próprias autoridades, mas o Senhor é justo juiz. E Jesus é quem nos defende. A segunda coisa que nós vemos aqui é que Jesus não é apanhado de surpresa por problemas insolúveis e impossíveis. Era impossível alimentar. Filipe, que é o racional aqui, ele sempre é muito racional. A certa altura ele faz a pergunta: mas Senhor, nós não sabemos para onde vais, qual é o caminho, depois de ter estado tanto tempo com Jesus. E agora nós chegamos aqui ao texto, Jesus vê a multidão, Jesus está ali, levanta os olhos e volta-se para Filipe, o homem matemático, vamos chamar aqui o matemático dos discípulos, o gestor, não é? E diz: onde é que vamos comprar pão para essas pessoas? E Filipe, aquela calculadora, aquele matemático disse: olha, 200 dinheiros não chegam. Nós não temos 200 dinheiro. Primeiro nem podemos ir comprar, o melhor é despedir, e nos evangelhos sinóticos aqui não. Nós vemos que os discípulos dizem: é melhor mandares o povo embora, manda-os embora. Jesus disse: não, vocês vão dar-lhes de comer. Nós... 200 dinheiros, 200 dias de trabalho de uma pessoa é quase mais de metade de um ano. É praticamente um ano inteiro de trabalho, porque um denário era um dia de trabalho de um salário mínimo de trabalhador rural. 200 denários não chegava. E Jesus não é apanhado de surpresa. E Jesus apenas fala com Filipe e há alguém que ouve o que eles estavam a falar. Sabem quem foi? Foi André, versículo 8. André ouviu o que eles estavam a falar e foi procurar soluções. Vamos aqui designar André o homem com fé. Até rima com André. André, o discípulo da fé. E André vai, ainda que pronto, a fé não era muito grande, mas ele encontrou lá um rapaz que tinham 5 pães de cevada, e o pão de cevada era para os animais, o pão de cevada era o pão dos pobres. Eu sei que agora está na moda, pão de alfarroba, pão de cevada é mais saudável. Bom, nesta altura eles já comiam e era saudável, mas esse pão de cevada era o pão dos pobres, o pão do trigo, o pão dos ricos, pão de cevada, o pão dos pobres. E ele tinha 5 pãezinhos de cevada e 2 peixes, que era para dar gosto àquele pão de cevada, que era um pão que não tinha sabor, era um sabor a palha, não é? Nós lá em casa gostamos muito dos cacetinhos de cevada, mas aquilo é mistura, porque se fosse mesmo só cevada, eles não sabem, se fosse só cevada tinha outro sabor, aquilo é mistura, diz que é cevada, mas é mistura. Ok, não interessa agora nada do que nós comemos lá em casa, nas nossas sandes de atum, com tomate e cebola e muito limão. E alguma maionese para aqueles que não estão assim tão gordos como eu. Ok? Então aqueles pãezinhos de cevada, o André diz aqui: olha, está aqui, encontrei um rapaz. Eu encontrei alguém. Mas são 5 pães de cevada, 5 para 5 mil. É que de facto há milagres na Bíblia, no Antigo Testamento, e é muito interessante. E isto é que eu me apaixonei neste texto. É porque no final a conclusão da multidão é: não é este o profeta que haveria de vir ao mundo? E esse profeta está lá em Deuteronômio 18:15, quando profeticamente Moisés diz: o Senhor teu Deus despertará um profeta no meio de ti, dos teus irmãos, e a ele vocês vão ouvir. Irmãos, ainda mais apaixonante neste texto, eu tenho que ter cuidado porque eu vou ficar aqui a tarde toda e só estou no ponto 2. Amanhã toda e não podemos, temos que estar em casa a 1 hora e temos que comunicá-lo a seguir. Então vamos só simplificar. Irmãos, o mais apaixonante ainda, sabem o que é? É que Jesus estava com o coração partido naquele dia.
Porque João, o seu primo, tinha sido morto e decapitado. E nós vemos isso nos evangelhos sinóticos. Jesus estava num momento de luto, de dor, e o próprio João, quando apareceu, isto é demais, se fôssemos ao evangelho de João no início, os fariseus, os judeus, os escribas vão ter com ele e dizem assim: és tu o profeta? Primeiro perguntam: és tu o Cristo? E ele diz: não, eu não sou o Cristo. És tu Elias? Não, eu não sou Elias. És tu o profeta? Ele: não. Eu venho desatar, não sou digno de desatar os cordões das alparcas desse que virá depois de mim. E este João é assassinado abruptamente, é decapitado nos dias que antecederam, nas horas que antecederam este texto. E Jesus move-se de íntima compaixão por aquela multidão. E chega ali André com aquele rapazinho, não é? Se nós fôssemos, eu tinha aqui muitos textos, se nós fôssemos a Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 4, nós vemos que houve um milagre semelhante, em que os filhos dos profetas estavam com fome, e chega um homem e diz assim: tenho aqui, quantos pães eram? Não me recordo agora de cor, tenho aqui, quantos pães eram? 20 pães, tenho aqui 20 pães de cevada. E ele disse: mas o que é isto para 100 homens que estão aqui na escola? E Eliseu disse: assim diz o Senhor. Como é que é? Tem que ler o texto. Comer-se-á e subjará. 2 Reis 4, 42 a 44. Então pôs diante dele os 20 pães de cevada, e 100 homens comeram, e sobrou muito pão. Então este milagre, irmãos, que o profeta Eliseu, que tinha uma porção dobrada do profeta Elias, e eu vou citar Elias mais à frente. Irmãos, nós vamos ver a Bíblia, a história da redenção, é uma coisa extraordinária, magnífica. E Jesus chega ali com aqueles 5 pães. O profeta Eliseu, que era do topo dos profetas, com mais sucesso, tinha multiplicado 20 para 100. Mas o profeta Jesus pega em 5 e multiplica para 5, 15 ou 20 mil pessoas. Por isso é que mais ao fim eles vão dizer: este aqui é o profeta. Ou seja, o Messias, o ungido de Deus. Então, independentemente das circunstâncias emocionais, Jesus não é motivado por emoções, mas Jesus é motivado sempre por um claro sentido de missão. E a igreja não pode andar a correr atrás de emoções, nós temos que ser motivados por um claro sentido de missão. Irmão, irmã, tu estás aqui com um propósito. Há um plano de Deus para a tua vida. Há pessoas para serem alcançadas com o teu testemunho. Há vidas para serem tocadas e recuperadas pela esperança que há em Deus e que há em Cristo. E nós temos experimentado isso na nossa vida e não nos podemos calar, porque Jesus Cristo mudou o nosso viver. Quando estávamos desesperados, Ele trouxe a nós esperança. E essa esperança tem sido multiplicada até na nossa casa e família. Então, independentemente das circunstâncias que estás a viver, não te foques nisso, mas foca-te no sentido de missão. Há um propósito em todas as coisas. Há um propósito em todas as coisas. Os nossos familiares até podem morrer. Aqueles que amamos até podem partir. Aqueles que amamos até podem nos deixar. Aquilo pode acontecer como nós não esperávamos. Mas existe um propósito maior. É que tu possas verdadeiramente alimentar as multidões. Quem fará o milagre será sempre Ele, porque o poder está nele. Mas Ele quer usar as tuas mãos, as minhas mãos. E meus queridos, quando nós vimos isto que está a acontecer, e às vezes motivados pelas emoções nós dizemos: eu não consigo, eu não posso, e nós parecemos aquela criança na idade de 1, 2 anos, quando está na fase do não, e nós diante de Deus parecemos bebés a dizer rabugentos: não posso, Senhor, não consigo, não tenho tempo, não tenho capacidade, não sou capaz, não tenho coragem. Mas Jesus não é apanhado de surpresa, e nós como igreja não podemos ser apanhados de surpresa, porque nós conhecemos o seu poder. Ele nos delegou o seu poder. Quando nós vamos a Jesus, Ele é a fonte de todo o milagre. E se nós pensamos ter alguma coisa insolúvel, ou se existe alguma coisa insolúvel na tua vida, vem à fonte, vem a Jesus. Vinde a mim todos os que estão cansados, diz Jesus, e eu vos aliviarei. Venham a mim que eu vos quero aliviar. Venham a Jesus, venham a Jesus. Jesus tem todo o poder e nós podemos ir a Jesus. O terceiro aspecto é que mesmo Jesus sendo todo poderoso,
Ele realizou os milagres a partir daquilo que nós tínhamos, neste caso que os discípulos tinham, que o rapaz delegou a André e que André levou a Jesus. E esta é a forma bonita com que Deus quer fazer as coisas. Ele podia enviar os seus anjos para espalhar o Evangelho por toda a parte. Ele podia fazer sinais no céu. Ele podia obrigar todas as pessoas a reconhecê-lo como Senhor. Mas Ele quer usar pessoas frágeis, com o pouco que nós temos, para verdadeiramente alimentar e sarar as multidões. André não fica a argumentar como Filipe. Filipe, o matemático, contas 5.000 pessoas, quanto dinheiro, quanto é que custa o papo seco? Se for de cevada é mais barato, quanto é que vai ficar isto? Não conseguimos. 200 dias de trabalho de uma pessoa não dava para pagar. André vai e diz assim, alguém tem alguma coisa para comer? Alguém tem alguma coisa para comer? E o rapaz disse, eu tenho, eu posso partilhar o que tenho. Eu tenho 5 pães e 2 peixes. Podes vir a Jesus? O rapaz, sim, eu vou a Jesus. Eu dou tudo o que tenho a Jesus. Os rapazes são sempre mais fáceis. As meninas são sempre mais fáceis. Os adolescentes. É por isso é que às vezes quando vêm pessoas a Jesus muito mais velhos, aquilo já é coração duro. Parece que são os Filipos sempre a fazer contas. Mas aquele rapaz, ele foi a Jesus. E estas 3 personagens são muito interessantes. Não temos também tempo para estudar. Desafio-vos a estudar em casa. Filipe, a argumentação lógica. André, a fé. Pequena, mas a fé. O rapaz sem nome. Que deu a Deus tudo o que tinha. E a multiplicação é o resultado da ação de partilha. A multiplicação é o resultado de uma ação de partilha. Escutem com atenção. Esta é uma das grandes verdades que devem levar desta mensagem. Se nós não formos generosos, se nós não dermos, nós não vamos receber. Dá e ser-vos-á dado, ensinou o nosso Senhor e Salvador. E muitas vezes nós pensamos, quando lemos lá, não vamos ler o texto, mas quando vemos lá Elias, num tempo de 3 anos de seca e meses em que a terra não brotava nada, não havia farinha, ele vai lá a uma pequena aldeia Sarepta e encontra uma mulher a juntar uns cavacos, uns bocados de ramos secos, uns nós de ramos secos, e para fazer uma fogueira e queimar a última farinha que ela tinha, o último azeite que ela tinha. E Elias disse, olha, vai e faz-me um bolo, dá-me de comer. Ela disse, mas eu só tenho um fiozinho de azeite e um resto de farinha, eu só tenho isso. Ela disse, vai e dá-me de comer. E ela foi. Porque aquele povo de Israel, eles sabiam que a generosidade é um gatilho para coisas sobrenaturais acontecerem. E ela foi. Ela fez e trouxe o pão para Elias, o bolo, e a seguir um bolo de azeite, umas popias, como lá no Alentejo são bolos de azeite, não sei se foi uma popia, mas já pronto, foi outra coisa qualquer. Trouxe. Elias comeu diante dela, imagina ela olhar para o Elias e o miúdo à espera. Elias disse, vão lá, há lá muito. E aquele fio de azeite nunca mais terminou. E enquanto ele viveu ali, enquanto Elias esteve ali, enquanto eles confiaram, enquanto eles deram primeiro o que tinham, um pouco que tinham, Deus transformou em algo ilimitado. Talvez tu digas nesta manhã, mas Josué, eu tenho pouco para dar. A minha vida é um caos. Eu já tentei fazer as coisas à minha maneira, já tentei fazer à maneira de Deus, mas vieram pessoas que me desiludiram, que me mandaram para trás. Eu quero te dizer que Deus nunca nos desilude quando nós entregamos a nossa vida nas suas mãos. Entrega o pouco que tens ao Senhor. O rapaz não tem nome. Porquê que o rapaz não tem nome? Porquê que o rapaz não tem nome? Porque verdadeiramente ele é a personificação do verdadeiro discípulo de Jesus, que não se preocupa com o seu nome, mas com o nome de Jesus ser exaltado. Ele deu tudo o que tinha. Então trata simplesmente de demonstrar que o dom de si, a partilha que nós temos, pode acabar com todas as fomes e sedes do mundo, quando nós decidimos doar um pouco. Deixa-me citar outra vez aqui o Paulo. Paulo foi para a Guiné e ele começou a levantar sustento. E nós temos um projeto muito bonito que une várias igrejas, diversos movimentos, diversas denominações, naquele projeto ali na Guiné-Bissau.
Eu lembro-me quando ele falou, olha, preciso de uns painéis solares, a aldeia onde nós estamos tem um poço, a água é suja, é uma água nojenta, nós precisamos da água fresca. Eu digo, partilhe isso. E de repente logo alguém, um crente que estava desviado, diga assim, está aqui 4.000 euros para o furo. E veio outro e diz, está aqui tanto para os painéis. E em 2, 3 dias tudo aconteceu, porque quando nós damos a vida, Deus depois traz a provisão, Deus traz a multiplicação. E é isso que eu vos quero desafiar nesta manhã. Entrega a tua vida ao Senhor, deposita a tua vida nas suas mãos. Não digas eu não consigo, não fiques nas emoções. Doa aquilo que tu tens ao Senhor, faz essa doação e tu vais ser usada por Deus para coisas extraordinárias. Jesus faz o milagre, vamos só passar aqui rapidamente, mas quem distribui o pão verdadeiramente são os discípulos. E a Igreja de Jesus vai sempre depender do milagre de Deus. O poder sobrenatural pertence a Deus. Nós não imitamos milagres, nós não fingimos milagres, nós não temos aqui dramatização de pessoas entrarem de muletas e depois gritarem e saírem a correr. Não, porque o milagre quem faz é Deus. Mas Deus usa-nos a nós para trazer essas pessoas e para orarmos por essas pessoas e para falarmos a essas pessoas. E uma das coisas que nós vemos aqui é a obediência. A obediência à palavra. Jesus pega no pão. Jesus diz a eles em Marcos 6, dá-lhes voz de comer. E eles pegam no pão que Jesus tinha orado, tinha agradecido, tinha levantado os olhos ao céu. Tem uma pregação num sinótico sobre esta mensagem. E quando Jesus entrega o pão, eles começam a dar. E o pão, eu não sei se foi no cesto que se multiplicou. Eu não sei se era quando partia se multiplicava. Não há detalhes aqui. É outro vídeo que quero ver quando chegar ao céu. Não sei como foi, mas eu só sei que 5.000, 15.000, 20.000 foram alimentados. E os discípulos foram os agentes de ver as pessoas com as lágrimas nos olhos, com o brilho nos olhos. Os discípulos tiveram a oportunidade de olhar olhos nos olhos das pessoas que experimentaram o milagre de Deus. É essa alegria que a igreja sente quando partilha o Evangelho, quando nós falamos a alguém de Jesus e a vida é transformada e nós sentimos o gozo porque o Senhor quer-nos como cooperadores nesta sua missão. Ele quer nos dar a oportunidade de ver o brilho nas pessoas, de ver um milagre acontecer na vida das pessoas. Eu quero que nós sejamos participantes. Ele nos chama a participar neste milagre sobrenatural. Então põe o que tu tens nas mãos do Senhor. Deixa Ele usar do modo que lhe aprover. Talvez pode parecer loucura. Às vezes nós entendido pela própria família. Mas não te esqueças que quem opera o milagre é Deus. Quando eu decidi ir para o ministério, eu retive muito tempo a chamada. Porque o meu avô tinha investido as suas poupanças no meu negócio. Ele tinha pegado no dinheiro que tinha poupado ao longo dos anos, fruto de muito suor, de muito trabalho, e deu-me para eu abrir um negócio. Eu comecei aquele negócio de informática, telecomunicações, eletrodomésticos, som e imagem, e eu queimei tudo porque eu geri tudo muito mal. E depois chegar ao pé do meu avô e dizer assim, pá, avô, eu vou deixar tudo e vou servir ao Senhor como o teu filho fez e que partiu o teu coração quando era para ele querer herdar os barcos, os viveiros e os negócios da família. Eu vou fazer o mesmo. E não foi fácil, e o meu avô não aceitou. Talvez das maiores feridas que eu tive sempre no meu coração. Mas eu penso que ele vai entender. Já entendeu agora porque já está no céu, certamente já entendeu. E às vezes eu vejo tantos pais e tantos avós aqui, igual ao meu avô, tentar segurar os seus filhos porque servir ao Senhor é uma loucura, é um passo de fé. Nós precisamos de pais e avós que dão o melhor que têm, porque afinal foi Deus quem nos deu e nós devolvemos a Ele. Jesus multiplica o pouco que temos, mas Jesus não gosta de desperdício. Meu pai tinha uma máxima que dizia: desperdício é pecado. Quando eu estava a estudar este texto eu entendi. Nós gostamos muito de deixar comida no prato, porque agora já somos ensinados de uma forma que não devemos comer mais do que devemos comer, mas nós também já aprendemos a não pôr muita comida no prato e a deixar da panela porque dá para o jantar do dia seguinte, ou dá para levar para o escritório numa marmita e aquecer, porque desperdício é pecado. Nós sabemos que o mundo ocidental, só o desperdício do mundo ocidental dava para alimentar toda a humanidade. E nós como igreja, vou só fazer aqui um pequeno parênteses, aqui um pouco mais pronto, qualquer coisa assim, mas nós precisamos ser bons mordomos que verdadeiramente sabemos, e às vezes gastamos tanto dinheiro com tanta coisa,
E contra mim falo, porque eu compro muito por impulso. E às vezes as coisas não nos fazem falta nenhuma. E aquele dinheiro podia fazer tanta diferença. Talvez era um poço de água numa aldeia escondida lá no meio da Índia. Talvez era uma propina de 1 ano de uma pessoa que está no Instituto Bíblico e não tem quem pagar. Se nós fôssemos bons mordomos, Igreja de Jesus. Deus tem-nos dado com abundância, mas a fartura da provisão não pode ser desperdiçado. E Jesus mandou recolher tudo o que sobrasse. Porque o desperdício inibe a provisão futura. Quando nós desperdiçamos, nós inibimos a provisão futura. Quem não administra bem os dons de Deus vai perder esses dons. E a parábola dos dons fala sobre isso. Deus deu 5 a um, 2 a outro e deu 1 a outro. E ele não administrou bem. Ele podia ter dado aos banqueiros, como o senhor da parábola lhe disse, mas nem isso fez. Ele escondeu no quintal da casa o talento. Há pessoas aqui que estão a esconder no quintal das suas casas o talento. O projeto de Deus para a tua vida é trocado por coisas, por casas, por bens, por móveis, por coisas que vão ficar aqui e que não servem de nada. Quando o Senhor te diz, pega naquilo que tu tens e doa, dá. E deixa, porque vais receber de volta muito mais. O dom de Deus não pode ser desperdiçado. Quando eu olho para esta igreja, quando vejo estes jovens que estão agora connosco, eu vejo um potencial brutal para revolucionar uma cidade e bairros. Eu vejo esse potencial. Nós temos tudo o que precisamos, mas ficamos a lamentar que não temos nada. Nós temos muito mais do que os nossos pais tiveram, os nossos avós tiveram. Oh, meus queridos, é o Senhor quem multiplica. Vamos confiar nele. Ainda tem aqui mais um ponto. Há uma tentação perigosa. E a tentação é a mesma tentação, que é a tentação de viver à sombra da bananeira. É a tentação lá dos que experimentaram o milagre. Quando viram que Jesus dava-lhes de comer, disseram, vamos fazer Jesus rei, e vamos ficar aqui sentados na boa, aqui junto nas margens do mar de Tiberíades, com esta brisa marítima, e ele vai nos trazer o pão, e nós não precisamos mais de trabalhar. Isso é uma coisa que nós vemos na Bíblia, que o Senhor não aprecia malandros, nem malandras. Não. A Bíblia vai-nos sempre dizer para nós trabalharmos. Trabalhai, orai, trabalhai. E quando a multidão viu o sinal de Jesus, vê esta tentação, no verso 14 e 15. Eles viram aquele milagre e disseram, este é o profeta que veio vir ao mundo. Não, eles não queriam ouvir as palavras. Bom, eles queriam ouvir as palavras, mas não queriam trabalhar mais. Eles queriam ouvir as palavras e vamos torná-lo rei para realizar todos estes milagres que nós precisamos. Deixa-me dizer um pouco. Eu sei que isto é transmitido e eu sei que tenho algumas responsabilidades até na Aliança Evangélica. Posso ser despedido depois disto, mas deixa-me só dizer uma coisa. A igreja hoje sofre da mesma tentação. Uma igreja que quer tomar o poder político, uma igreja que quer tomar o poder social, uma igreja que quer tomar o poder humano, quando a igreja foi chamada para ser servos e não para ser senhores. Nós fomos chamados para servir. E há muita gente que gosta de mostrar o poder, querem construir o reino, mas não sei se é o reino de Deus. Se é aqueles condados que havia no tempo. Jesus, quando olhou para aquela multidão, teve compaixão. O mundo não precisa de uma igreja que reine. O mundo precisa de uma igreja que sirva. Sirva ao Rei Jesus, sim, porque Ele é Rei. Siga os seus ensinos, sim, porque Ele é fruto, Ele é palavra viva. Mas Jesus virá para ser Rei. Ele sim virá um dia, mas ainda não veio. Porque não é o tempo de Jesus. E quando Ele veio a primeira vez, Ele não veio para reinar. Os discípulos queriam que Ele reinasse, mas Ele veio para servir. E Ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Estás tu a dar a tua vida? Ou queres ser tu servido por Deus? Vens tu à igreja a esperar um milagre do Senhor? Ou vens tu dar alguma coisa a Deus? E nós, quando começamos a crescer, nós entendemos que nós não podemos ficar aí, nesse degrau. Sei que muitos de nós viemos à espera do milagre, experimentámos o milagre, a tentação virá sempre, mas a igreja é o corpo de Jesus. E nós não podemos ocupar o lugar do rei, mas temos que ocupar o lugar de servos. Porque todas as citações escatológicas sobre Jesus a falar é bem está servo, não é? Bem está reizinho.
Bem está, servo bom e fiel. A resposta está em Jesus e, como conclusão, nós precisamos de ter o mesmo sentimento que movia Jesus, compaixão. Não vamos esquecer, a provisão é de Deus. A visão dos discípulos estava tão errada. Devemos dar a Deus poucos recursos. Vamos aprender como o rapaz sem nome. Dar o que temos ao Senhor e deixar que Deus faça o milagre e use a nossa vida para a sua glória. E Jesus olhou para aquela multidão e teve compaixão. A minha pergunta é, quando nós olhamos para estas pessoas, quando nós olhamos para as notícias, quando nós olhamos para as pessoas nas ruas a se manifestarem, quando olhamos para as pessoas nos caixotes do lixo à procura de alguma coisa, será que nós ficamos muito alegres e dizemos, oh Senhor, obrigado porque eu não sou como aquela pessoa que está ali a buscar alguma coisa no caixote do lixo. Eu sou um filho de Deus. E Tu me tens dado tantas coisas boas, obrigado Jesus. E vira as costas, obrigado Senhor, eu não tenho falta de nada, obrigado Senhor. E não perceberam que o que Jesus estava a dizer é, dá-lhes vós de comer. Nós andamos virando as costas à multidão. Queremos o bem bom do descanso, de estar aos pés de Jesus. Hoje há uma multidão muito maior do que aquela, meus queridos. Temos mais recursos do que eles tinham. Temos pão com sementes e não apenas só de cevada. Reagimos como André, ou reagimos como Filipe. Senhor, nós não podemos, não há como. Não temos dinheiro. Não temos pessoas. Não temos tempo. Senhor, não tem tempo, Senhor. Não tem tempo. Eu trabalho o dia todo. Vejo 6 horas de séries, mas aquilo é o meu descanso, Senhor. Eu trabalho o dia todo, eu não tenho tempo para nada, Senhor. Ou será que nós vamos olhar com os olhos de Jesus? Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Fecha os teus olhos. Vou pedir ao grupo de louvor para subir. No entanto, se alguém tiver... E nós vamos cantar um coro. Mas antes de cantarmos este coro, enquanto eles se preparam, fecha os olhos para não se distraírem. O que é que o Senhor falou contigo nesta manhã? Meus queridos... Eu sinto que o tempo tem passado por mim tão rápido e quando olho ao espelho e vejo que podia ter feito muito mais. E perco o tempo às vezes tão mal. Eu estava a olhar para este texto e o Espírito Santo estava a falar comigo e dizia, Josué, acorda, Josué. Não fiques com a tentação do povo que come o milagre, experimenta o milagre, mas quer apenas ficar dependente. Dá. O Senhor nesta manhã quer aqui chamar vidas que se querem dar, que se querem entregar. Pessoas que querem sair do seu local de conforto e que estão dispostos e dispostas a abrir mão de tudo para servir o Senhor. Podem começar. E se Deus te está a chamar, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Vamos deixar 2 metros de distância uns dos outros. Mas vamos dar passos na direção do Senhor e dizer, Senhor, eu sou este rapaz. Eu só tenho 5 pães e 2 peixes, mas é o que tenho. Está aqui. Eu entrego a Ti. Se o Espírito Santo está a incomodar, não resistas à sua voz. Se estiveres a tocar instrumentos, podes largar o instrumento e vir à frente. Se estiveres no som, se estiveres na câmara, seja o que for, larga tudo isso, não importa agora. Importa agora nós tomarmos um passo, uma decisão, uma ação, dizer, Senhor, eu sou como aquele rapaz sem nome. Eu não quero que o meu nome seja conhecido, mas eu quero que o Teu nome seja conhecido. Enquanto nós cantamos este coro, gente que experimentou o milagre, mas que ouviu Deus, que nós possamos também ouvir Deus nesta manhã. E se queres tomar uma decisão de fé, uma posição, no nome de Jesus, deixa que nós oremos por Ti. Nós vamos tirar depois esta parte do vídeo. Fica tranquilo, ninguém vai saber. Mas dá esse passo de fé. Aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 santo. Pode ver.